A última apresentação cabe ao Diretor de Recursos Humanos e de Planeamento e Controlo da multinacional Armis Group, o Orlando Bissacco Neto. Vai falar sobre tecnologia e gestão de recursos humanos ao serviço da competitividade, que é de facto um dos maiores desafios das pequenas e médias empresas portuguesas. Orlando. Boa tarde. Primeiramente, parabéns a Norgarante, 17 anos, considerando os ciclos de vida hoje em dia, especialmente das corporações, isso é extraordinário, né? É uma eternidade, vamos dizer assim. Meu nome é Orlando Bissacco Neto, sou diretor de Recursos Humanos, Planeamento e Controlo do Armis Group. É um grupo de empresas, de 5 empresas de TI, e que abrange praticamente toda a gama de TI que a gente pode imaginar, desde os ITS, dos sistemas inteligentes de transporte, até a parte de segurança, gestão de identidades, mobilidade, outsourcing de serviços, BPO, outsourcing de uma forma geral, e, na verdade, com participação no Brasil e em Macau. O desafio aqui, como foi dito, né, justamente importante a ideia de desafio, porque desafio é algo que é o lema da Armis, né? A gente receber os desafios, as empresas trazerem para nós as suas questões, os seus problemas, e a gente, como dizemos lá, sair do outro lado, né? E tratar aqui especialmente essa questão de recursos humanos na era digital. Aqui eu vou falar um pouco, porque isso daí explica um pouco o fato de por que eu estou aqui, do por que eu estou lá e de por que eu estou nessa área de recursos humanos. Eu estou há 33 anos que eu trabalho na área de TI, e quando eu falo trabalhar na área de TI, é TI mesmo, de analisar, não sei se vocês sabem do que se trata, mas fazer análise de dump, que é você pegar uma partição de memória e olhar aqueles zeros e uns, e a partir daqueles zeros e uns, e descobrir o problema que deu ali. Isso fez parte da minha vida, né? Eu já tive dos dois lados do balcão, como cliente, como fornecedor. Já trabalhei em situação de outsourcing, em software house, quer dizer, na parte de educação, tudo que vocês podem imaginar em termos de tecnologia da informação. É importante que vocês entendam, e aí é o que eu falei a respeito dessa questão da explicação, né, que ao longo desses 33 anos, paralelamente seguiram 20 anos na área de filosofia, com estudo de filosofia preocupado com uma visão crítica da área de tecnologia da informação. E depois, nos últimos 10 anos, trabalhando na parte de letras, a questão da linguagem, do discurso e tudo mais. E aqui a gente começa, é curioso que nós fomos lá no século 22, aqui eu trago vocês para o século 14, né, com uma citação de Dante Alighieri: não há dor maior do que recordar o tempo feliz na miséria. Na verdade, eu trago isso porque hoje é muito importante uma questão premente nos departamentos de recursos humanos, que eles estão se transformando, e existe até uma tendência de se chamar de o departamento de felicidade. No fim das contas, é disso que se trata, a questão de você trabalhar nessa área de recursos humanos. E aqui tem uma proposta bem interessante com relação a essa ideia de felicidade, que a gente vai ver lá na frente. Eu peço que essa frase permaneça ecoando até chegarmos até o fim na mente de vocês. Depois, quem quiser pode me procurar, a gente trata dessa parte específica da Divina Comédia. Isso daí daria dias falando a respeito só desse pequeno trecho, tá certo? Nesses 33 anos, e aqui eu trato, porque a gente, academicamente falando, a gente pode tratar do passado, pode pensar em questões do futuro, mas quando é um dinossauro, como é o meu caso, em que eu vivi efetivamente, eu tive durante esse período todo acompanhando a TI, a gente pode falar do passando, né? Então,
escolhi aqui, foi realmente eu que escolhi, isso daqui é arbitrário, alguém pode dizer que é impreciso, né, essas considerações, mas na minha vida, o que marcou em cada uma dessas décadas foram esses pontos. Né? Em 1980, o mundo online, que a gente passava do BET para online. Depois, em 90, a internet, 2000, redes sociais, 2010, o smartphone. Por que eu fiz essas considerações? Porque é importante que, quando a gente fala de era digital, a gente está falando da era da informação. E a era da informação, se a gente pensar na informação, o que a gente teve nessa evolução aqui de certa forma, isso que faz com que seja digital a era em que estamos, é que o suporte da informação ele vai mudando a partir do tempo. Quer dizer, até aqui, o suporte da informação ele era físico, basicamente papel, né? E esse suporte depois passa a ser a tela de computador, que a gente vai ter acesso, e depois a gente chega no smartphone em que a informação está ali acessível a todo momento, toda hora conosco. Por que é importante essa questão? Porque a gente tem um ponto de vista, uma possível abordagem, que informação é poder. Então, se a gente pensa que a informação está num suporte físico, e isso a gente vivia mesmo na década de 80, em que o sujeito sentava em cima do manual, o manual era dele ali, e a informação estava ali. E se alguém quisesse saber como é que programava, como é que fazia, que teria acesso com as coisas, ele teria que dar um jeito de obter informação na força bruta. Né? E isso vai mudando. Com a internet, a informação ela se distribui. Então, a gente passa num conceito de oligarquia em que você tem o poder na mão de poucas pessoas. Né? Até que a gente chega numa espécie de democracia, né? Primeiro eu chamo aí de uma democracia representativa, naquele sentido grego, né? Que seriam com as redes sociais, em que você tem os moderadores, você tem aquelas pessoas que, de certa forma, levam e dão voz a algumas minorias. E hoje a democracia direta, quer dizer, cada um de nós, a gente tem ali a informação, o acesso à informação, a produção da informação na nossa mão o tempo todo. Veja, se informação é poder, e se a gente pensa que as empresas, até então, elas tinham os empregos em suas mãos, a oferta era maior do que a demanda, o que a gente tem? A gente tem que, para usar um eufemismo aí, o empresário, ele tinha, de certa forma, um recurso à autoridade até então. Ele podia dizer, olha, o emprego está comigo, né? E se você não fizer aquilo que eu preciso que você faça, você está fora, você está demitido. Só que essa relação ela vai mudando. Especialmente na área de TI, hoje, os empregos estão... A gente tem muita necessidade, a oferta é grande, a demanda é muito grande e a oferta é muito pequena. Então, o que acontece? Inverteu-se essa relação. O colaborador hoje chega a tal ponto em que nós, numa situação de recrutamento, a gente liga para um candidato e ele fala, olha, eu vou ver se eu tenho na minha agenda um minutinho para poder comparecer aí para essa sua vaga de emprego. Então, o que acontece? Quem tem a persuasão na mão é o candidato, é o colaborador. O que as empresas têm feito? Quer dizer, se até então, né, era a pedagogia da palmada, da palmatória, hoje é a pedagogia do mimo. Aquela história do pai que leva o filho, olha, eu vou te levar lá no McDonald's, você pega e fica com aqueles brinquedinhos, eu te dou. Né? Tem empresas hoje que elas estabelecem nas suas dependências parques de diversão, vamos dizer assim. Né? Elas trazem para os seus colaboradores um mundo de fantasia, vamos dizer assim. Agora, é esse o caminho?
É isso que a gente tem que fazer? Quer dizer, se até então a gente tinha um modelo que é um modelo que não se sustenta, que é um modelo, como eu disse, do recurso à autoridade, o modelo da palmada, por outro lado, o modelo de você ficar oferecendo o tempo todo elementos efêmeros e que vão valer durante um tempo muito curto como recompensa, né? Como é que a gente faz a hora que chega o momento em que temos que tratar, em termos de recursos humanos, com os nossos colaboradores? Como é que fica essa relação? Eu costumo fazer uma analogia que é o que eu enfrento dentro de casa com os meus 2 miúdos, que olha, quando chega o momento da palmada, o momento da palmatória, e se eu argumentei e cheguei até um determinado ponto e não consegui convencê-lo de que aquilo que eu queria que ele fizesse tinha que ser feito, e ele tem bons contra-argumentos, eu tenho que repensar aquilo que eu estou pedindo para que ele faça. Tá certo? Tem o filósofo Paul Virilio, falecido recentemente, ele tem uma proposta que é pensamento sobre a dromologia, é o pensamento sobre a velocidade. É absolutamente importante a produção filosófica do Paul Virilio, porque ele, apesar de ser arquiteto, ele é um grande filósofo e ele trata dos temas que estão no dia de hoje, certo? E do ponto de vista dessa questão da velocidade, ele faz a seguinte proposta. Ele diz que, assim como a gente tem o catavento, se você pegar as cores dele e você vê ele girando, as cores vão se perdendo e você fica com uma única cor, que é o cinza. Isso daí é um efeito da impermanência, da inconstância, que você acaba perdendo essas referências, né? E ele chama isso de uma poluição. E é a poluição mesmo, do jeito que a gente entende, como se fosse a poluição da natureza, de você jogar um lixo na rua, que é algo que é deletério para o ser humano. E ele propõe que essa velocidade que a gente vive, isso faz mal para o ser humano. Vocês conseguem fazer uma relação entre essas duas figuras que estão aí? Por incrível que pareça, elas estão relacionadas, é a mesma pessoa, sou eu. Aqui no começo da minha trajetória de trabalho, e aqui recentemente. A questão da velocidade é isso, a questão desse mundo de mimo, em que medida eu consigo dar para o colaborador subsídio para que ele consiga fazer a conexão entre essas duas pessoas, que eu permita dar condições para que o colaborador esteja numa determinada empresa e fale, olha, eu quero ficar aqui porque isso é algo. A gente viu lá no começo aquela ideia de felicidade, que é um conceito que estava ali no século XIV, que é a ideia de felicidade como um estado de espírito, uma coisa efêmera, uma coisa que você aproveita ali ou acabou. E é isso que está ligado com aquela miséria que o Dante coloca ali naquele começo. Só que existe um outro conceito de felicidade, que é a felicidade grega, que é a eudaimonia, que é uma felicidade construída, uma felicidade que se sustenta, assim como você, a partir das suas ações, você constrói o seu caráter, e é um bom caráter que permite que você chegue até a felicidade. Só que essa felicidade ela é duradoura. E ela é duradoura porque ela está assentada em condições que se sustentam ao longo do tempo. Então, a proposta que eu sugiro é essa, em que a empresa ela consiga, assim como o colaborador também consiga, ter essa sustentabilidade, que ela tenha identidade, que ela consiga se sinalizar e se mostrar no mercado, para o colaborador, no mercado de trabalho, com as suas características e os seus valores.
Se a empresa entrar nessa da velocidade e tentar estar o tempo todo, assim como o mimo que eu falei para vocês, que ele não se sustenta porque ele diz respeito a um prazer efêmero, a empresa também tem que se sustentar ao longo do tempo e ir para além disso. Isso até foi dito e foi muito interessante. Como falando de um ponto de vista filosófico, a gente sempre fica preocupado. A gente está o tempo todo vendo as coisas e criticando, eu sei que nada sei, isso está constante o tempo todo conosco, né? E a gente lê as informações e pode acreditar ou não, mas hoje foi corroborado isso daqui. Porque é fantástico, é impressionante isso. O estudo da Confederação Empresarial de Portugal projeta que em até 10 anos, estamos falando de 10 anos, 421 mil postos de trabalho serão eliminados pela robotização e automatização. Isso foi dito, né? Agora, a questão é que tem uma contrapartida. Vão ser gerados 227 mil postos de trabalho. A questão é, quais são esses postos de trabalho? Quando a gente pensa em termos de recursos humanos e pensa em atração e retenção de talentos, né? Ok, vamos então mostrar para os colaboradores que é interessante vir trabalhar aqui, porque essa empresa ela é algo, ela se sustenta, ela se sinaliza para o mercado como uma empresa em que, assim como nossos filhos precisam, fazem o que o pai manda, porque eles acreditam no pai, né? Eles olham o pai como uma figura que dá sustentação para eles, a empresa também tem que dar essa sustentação, esse respaldo para o colaborador, é essa a ideia, né? Só que, ok, eu penso na atração, na retenção dos talentos, mas tem uma outra questão que está colocada aqui também. É que talentos são esses? É importante para a gente que esses talentos, né, eles estejam de acordo com esse mundo esse mundo da era digital, né? Então, hoje, os talentos que interessam e que vão importar são os talentos que atendem a essas exigências, né? Os talentos da era digital. Eu termino com essa reflexão, espero que, assim como qualquer ponto de vista filosófico, é algo muito mais para a gente manter latente na nossa mente, do que para efetivamente chegar a uma conclusão e esgotar aquilo, né? Mas é isso, quer dizer, quais são esses talentos que a gente tem que reter?